Antologia Poética, de Anna Akhmatova. Seleção tradução do russo, apresentação em notas, de Lauro Machado Coelho. LIPM Pocket. Canal Le Conde. Caros ouvintes, eu escolhi gravar Anna Akhmatova neste momento em solidariedade ao povo ucraniano e ao povo russo, sendo dois países que neste momento estão em guerra e que têm as nossas atenções voltadas para eles, sendo que o povo de ambos os países sofrem com tudo isso. A Anna Akhmatova, ela inclusive é uma poeta russo-ucraniana. Ela nasceu no território que hoje é a Ucrânia, nasceu em tempos ainda de Império Russo. Ela viu o Império Russo se desfazer e viveu ainda para ver 2 guerras mundiais. A sua poesia, ela contém muito dessas guerras. Então é uma poeta que é tida no cânone russo e que também está no cânone ucraniano. 2 países de laços de sangue, de uma fraternidade histórica e, como sabemos, obviamente, também espiritual, porque todos nós temos esse laço espiritual, pois fazemos parte dessa fraternidade humana. Então, em solidariedade a tudo o que vem acontecendo neste momento em que eu gravo este poema, que possamos celebrar as coisas belas que este canto do mundo já nos ofereceu. Essa poeta de importância mundial, Anna Akhmatova. Que possamos orar e desejar realmente paz para o nosso mundo, para a Rússia, para a Ucrânia e para todos aqueles que sofrem em qualquer canto, em qualquer casa, em qualquer família, em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer vila, em qualquer lugar do mundo. Que todo o sofrimento seja erradicado, seja vencido acima de tudo. Que tenhamos bom ânimo e que vençamos o mundo. Poema sem herói. Um tríptico. Por Anna Akhmatova. Poema feito entre os anos de 1940 e 1962. Leningrado, Tashkent, Moscou. Di rider finirai, pria dell'aurora. Dom Giovanni. Não mais rirás antes da aurora. Tradução livre. No lugar de um prefácio. Deus conservat omnia. Divisão no brasão de armas da Casa Fontaine. Alguns foram embora, outros estão distantes. A primeira vez que este poema me ocorreu foi na noite de 27 de dezembro de 1940, na Casa Fontaine, tendo-me sido mandado, naquele outono, um pequeno fragmento como mensageiro. Não o invoquei, nem ao menos o esperava,
naquele dia frio e escuro de meu último inverno em Leningrado. Sua aparição foi precedida por fatos pequenos, fatos insignificantes, que nem sequer vou chamar de acontecimentos. Naquela noite, anotei 2 sessões da parte primeira, 1913 e a dedicatória. No início de janeiro, quase que para minha surpresa, escrevi O Outro Lado da Moeda. E no Tashkent, de 2 vezes, o epílogo que se transformou na terceira parte do poema. Fiz também várias inserções substanciais nas 2 primeiras partes. Continuei a trabalhar no poema depois de voltar a Leningrado, isto é, após 1º de junho de 1944. Dedico este poema à memória de sua primeira plateia, meus amigos e concidadãos que morreram em Leningrado durante o cerco. Ouço suas vozes e lembro-me deles quando leio alto o poema. Para mim, esse coro invisível é uma duradoura justificativa da obra. 8 de abril de 1943. Tashkent. Frequentemente ouço várias interpretações falsas e absurdas do poema Sem Herói. Já me recomendaram que o tornasse mais claro. Evitarei fazer isso. O poema não tem nenhum 3º, 7º ou 29º sentido. Não o mudarei, nem hei de explicá-lo. O que está escrito, está escrito. Novembro de 1944, Leningrado. Primeira dedicatória. Em memória de Vossa Senhoria K. E porque não tenho papel suficiente, estou escrevendo em meu primeiro rascunho. E aqui uma palavra estranha se mostra, e, como um floco de neve que há tempos eu tivesse na mão, derrete confiantemente, sem uma só queixa. E as negras pestanas de Antinous erguem-se de súbito, e havia um brilho esverdeado, e o vento de nossa terra natal começava a soprar. Não será o mar? Não, são apenas agulhinhas de pinheiro sobre um túmulo, chegando mais perto, cada vez mais perto. Marcha fúnebre. Chopin. 27 de dezembro de 1940. Casa Fontan. Segunda dedicatória. OAGS. És tu, confusão psique, agitando teu leque branco e preto, inclinando-te para mim? Queres contar-me em segredo que já estás do outro lado do Letz, respirando em outra primavera? Não precisas ditar para mim, posso ouvi-lo eu mesma. Uma cálida chuvarada cai no telhado, posso ouvir a era sussurrando. Alguém bem pequeno decidiu viver, desabrochou e vai tentar amanhã brilhar em seu casaco novo. Adormeço. Ela apenas flutua acima de mim, a que todos chamam de primavera e que eu chamo de solidão. Adormeço. Sonho com a nossa juventude, a taça que ele não chegou a beber. Ao acordar, eu a darei a ti, se quiseres, como uma lembrança, como uma pura chama num pratinho de cerâmica.
ou um punhado de neve num túmulo escancarado. – 25 de maio de 1945, Casa Fontan. Terceira e última. Uma vez, na véspera da Epifania, Yukovsky. Tempos atrás eu congelei de medo. É melhor invocar a Chacona de Bar, e atrás dela há de entrar um homem. Ele não será para mim o esposo bem-amado, mas o que realizamos, ele e eu, há de perdurar o século XX. Tomei-o por engano, por alguém que me fora misteriosamente concedido, o mais amargo dos destinos. Ele há de vir até mim, no palácio da Fontan, para beber o vinho do Ano Novo, e se atrasará nessa noite nevoenta. E se lembrará da véspera da Epifania, do bordo na janela, das velas nupciais e do voo mortal do poema. Mas não é o primeiro raminho de violetas, nem um anel, nem a doçura das orações. É a morte que ele carrega. – 5 de janeiro de 1956. Le Jour des Rois. Introdução. Do ano de 1940, do alto de uma torre a tudo observo, como se de novo me despedisse daquilo de que já me separei há tanto tempo. Como se fizesse esse o sinal da cruz e descesse aos mais negros subterrâneos. 25 de agosto de 1941, na Leningrado sitiada. Primeira parte. O ano de 1913, um conto de São Petersburgo. Primeiro capítulo. A festa de Ano Novo se espraia preguiçosa. Os caules das rosas do Ano Novo estão úmidos. Rosário. Com Tatiana não tiraremos a sorte. Pushkin. In my hot youth, when George III was king. Byron. Noite de Ano Novo. Casa Fontan. Em vez de quem esperava, a autora recebe a visita de sombras do ano de 1913, fantasiadas como foliões. Uma branca galeria de espelhos. Uma digressão lírica, o hóspede do futuro. Mascarada. Um poeta, uma visão. Acendi as velas consagradas para que esta noite rebrilhasse, e contigo, que a mim não vieste, irei ao encontro do ano 41. Mas que a força do Senhor esteja conosco. A chama mergulha em seu cristal, porque o vinho, qual veneno, arde. Ouvem-se farrapos de ásperas conversas, ao ressuscitarem antigos desejos, mas o relógio ainda não soou. Tomada por angústia sem limites, eu mesma, qual fantasma na soleira, vigio meus últimos restos de sossego.
e ouço a insistente campainha e começo de repente a suar frio, viro pedra, ardo e me congelo. E como se de alguma coisa me lembrasse, virando-me meio de lado para eles, digo-lhes baixinho: vocês se enganaram. A Veneza dos Dodges é na porta ao lado. Mas essas suas máscaras, casacos, bastões e coroas, hoje vocês têm de deixar aqui no saguão, pois decidi cantar os seus louvores, malandros do Ano Novo. Este é Fausto, aquele é Dom Juan. Dappertudo e o Canaã, e o mais modesto deles é o Glã do Norte, ou o assassino de Dorian Gray. E todos sussurram as suas Dianas, lições duramente aprendidas. Alguém com um tambor abre caminho para a ninfa de pés de bode. Para eles, dividiram-se as paredes, brilharam as luzes, urraram as sirenes, e, como uma cúpula, encarou-se o teto. Não temo a publicidade. Que tenho eu a ver com as ligas de Hamlet? Que tenho eu a ver com os turbilhões da dança de Salomé ou com o jeito de andar do Máscara de Ferro? Sou bem mais de ferro do que eles. De quem é a vez de se assustar, de vacilar, recuar, desistir e pedir perdão por um antigo pecado? Está muito claro. Se não é minha, de quem é então? Esta ceia não foi preparada para eles e não hão de seguir comigo este caminho. Olha, um deles escondeu o rabo sob a cauda do fraque. É tão elegante, mas manca. No entanto, espero que não tenham ousado trazer aqui o príncipe das trevas. Máscara, caveira ou semblante, há nele uma perversa expressão de dor que só Goya ousou representar. Bajulador e escarnecedor de todos nós. Diante dele, o mais sórdido dos pecadores é a graça personificada. Alegrar-me. Devo alegrar-me assim. Mas por que, dentre eles todos, tive de ser a única a ainda estar viva? Amanhã de manhã vou acordar e ninguém me condenará. E, através da vidraça, o azul do céu há de rir para mim. Mas agora tenho medo. Vou entrar lá sem tirar o meu chale de renda. Sorrirei para eles e ficarei calada. Com aquela que fui outrora e que usava um colar de ágatas negras até chegarmos ao vale de Josafá, não quero encontrar-me novamente. Nosso tempo já não está acabando? Esqueci as suas lições, demagogos e falsos profetas. Mas vocês não se esqueceram de mim. Assim como o futuro amadurece no passado, o passado apodrece no futuro. Terrível festival de folhas mortas. Sala branca. O som de passos que não existem
sobre o assoalho encerado e a fumaça azulada do charuto, e em todos os espelhos o reflexo do homem que não apareceu e nem poderia aparecer neste salão, nem melhor, nem pior do que os outros, mas não sopra nele o gelo do Lex. Ainda são mornas as suas mãos. O hóspede do futuro. Quem sabe se de algum jeito ele ainda virá, virando à esquerda ao sair da ponte. Desde menina, temi os mascarados. Sempre tive a impressão de que alguma sombra supérflua em meio a eles, sem rosto e sem nome, haveria de se insinuar. Vamos fazer a chamada neste alegre dia de Ano Novo. Este meu conto de Hoffmann da meia-noite não é a todo mundo que hei de contá-lo. Mas aos outros perguntarei... Espera, não pareces estar na lista dos Cagliostros, dos magos, das lisiscas, vestido como um marco listrado à beira da estrada, espalhafatosamente pintado. Tu, contemporâneo do Carvalho de Manre, antigo interlocutor da lua. Teus gemidos fingidos não mais nos enganam. Escreves férreas leis. Os Hammurabis, Licurgos e Solons teriam muito a aprender contigo. Esta criatura é uma personagem estranha. Não espera que a gota e a fama a levem a uma esplêndida cadeira gestatória. Mas, em meio às urzes florescentes e aos espaços desertos, carrega o seu triunfo. E de nada é culpada, nem disto, nem daquilo outro. Poetas e pecados nunca andam juntos. Ou dançam diante da Arca da Aliança, ou desaparecem. E pronto. Aliás, os versos o dizem melhor. Para nós, o canto do galo não passa de um sonho. Além da janela, o nevá fumega. A noite é incomensurável, e em vagas sucessivas lá se vão as diabruras de Petersburgo. Pelas delgadas janelas não vemos estrela alguma. A morte está aqui por perto, em algum lugar, naturalmente. Mas sem darem-se conta disso, despreocupados, sem vergonha, os mascarados continuam em sua dança. Um grito: abram alas ao herói! Não se preocupem. Agora, certamente, ele virá tomar o lugar do grandalhão desajeitado e cantar a sagrada vingança. Por que é que vocês saem todos correndo juntos, como se cada um tivesse arranjado uma namorada, e me deixam aqui, cara a cara, na penumbra, com esta negra moldura, de dentro da qual me encara o que para mim tornou-se o mais amargo dos dramas, que ainda não consegui espiar. É devagar que ele me inunda. Como uma frase musical, ouço um sussurro. Adeus, é hora,
Vou deixar-te viva, mas serás a minha viúva. Tu, pomba, sol, irmã. Na praça, duas sombras se fundem. Depois, nos degraus da escadaria, um grito. Não precisava! E de longe, a voz bem clara. Estou pronto para morrer. As tochas se apagam, o teto baixa. A branca galeria de espelhos se transforma de novo no quarto da autora. Palavras vindas da escuridão. A morte não existe. Todos sabem. É banal ficar repetindo isso. Mas então, o que é que existe? Eles que me digam. Quem bate? Estão todos aqui. Será o visitante de detrás do espelho? Ou aquele que, de repente, mostrou a cara na janela? Será uma brincadeira da lua nova? Ou há mesmo alguém, de novo, de pé entre a cristaleira e o fogão? O rosto está pálido, os olhos esbugalhados. Quer dizer que as pedras do túmulo são frágeis. Quer dizer que o granito é mais macio do que a cera. Bobagem, bobagem, bobagem. Com bobagens assim, daqui a pouco estarei grisalha. Ou mudarei completamente. Por que acenas para mim com a tua mão? Por um momento de paz, eu trocaria o descanso eterno. Do outro lado da praça, interlúdio. Em algum lugar perto daqui, sem nem darem-se conta disso, despreocupados, sem vergonha, os mascarados continuam em sua dança. Versos assim passeavam à minha volta, mas eu não os deixava entrar em meu texto. Eu lhe garanto, todo mundo sabe. És uma criança, Sr. Casanova. Na praça de Santo Isaac, às 6 em ponto. De alguma forma conseguiremos no escuro. Vamos até o cachorro. E quanto a vocês? Só Deus sabe. Sancho Panças e Dom Quixotes, e infelizmente também alguns lós vindos de Sodoma, estão provando o suco mortal. Afrodites erguem-se da espuma, Helenas rebrilham nos espelhos, e o tempo da loucura se aproxima. E uma vez mais, da gruta do Fontanca, de onde vêm longorosos gemidos de amor, alguém, andrajoso e de rubros cabelos, sai, guiando uma ninfa com pés de bode, através dos portões espectrais. A mais bem vestida e a mais alta de todas. Embora não nos ouça e não nos veja, não blasfema, não implora e nem respira. É a cabeça de Madame de Lamballe. E a mais bonita, a mais esperta, tu, sapateando a dança do bode,
Uma vez mais ronronas, lânguida, baixinho. Que me vê, mon prince carnaval? E simultaneamente, nas profundezas da sala, no palco, no inferno, ou no pico do Monte Brocken de Goethe, ela aparece. Ou será a sua sombra? Como pequenos cascos, as suas botas batem no chão. Como guizos, seus brincos ressoam. Cristalinas trompas em seus braceletes, embebedados com sua dança maldita. Como se, de negras figuras de um vaso, ela corresse para a onda azulada, tão despudoradamente desnuda. E usando o capacete e o casaco comprimido, vindo atrás dela, tu, sem máscara, entras aqui. Tu, Ivanushka, do velho conto de fadas. O que te está atormentando hoje? Tanta amargura em cada palavra. Tão sombrio é esse teu amor. E por que a pétala de tua bochecha vem maculada por esse filete de sangue? Segundo capítulo. Ou vês ajoelhado a teus pés aquele que quebrou o feitiço da morte branca? A Voz da Memória, 1913. O quarto da heroína. Uma vela está queimando. Acima da cama há 3 retratos da dona da casa. No da direita, ela é a ninfa dos pés de bode. No centro, a confusão psique. O retrato da esquerda está na sombra. Há quem ache que é Colombina. Outros, Dona Ana. Da peça Os Passos do Commendatore. Do lado de fora da janela da mansarda, criados mouros estão jogando bolas de neve. Tempestade de neve. Véspera de Ano Novo, à meia-noite. Confusão psique ganha vida. Desce do retrato e imagina uma voz que está lendo. Abre teu casaco de pele debruado de seda. Não te irrites comigo, pombinha, porque eu também toquei esta taça. É a mim que eu culpo, não a ti. De qualquer maneira, está próximo o dia do reconhecimento. Vê lá, em meio à tormenta de flocos de gelo, os empregadinhos mouros de Meyerhold, iniciando uma vez mais os seus jogos? E à nossa volta, a antiga cidade de Peter, cuja gente se agasalhava com peles finas, como se costumava dizer naquela época, com suas filas de carruagens, arneses, crinas, com aquarelas cor de rosa-chá, sob uma nuvem de asas de corvos voejantes. Mas sobre o palco de Mariinsky, a prima-dona flutua, fingindo sorrir. Tu, nosso inescrutável cisne, e um esnobe chegando atrasado, faz uma brincadeira. O som da orquestra como se viesse de outro mundo. A sombra de alguma coisa despontou em algum lugar. Não correu um estremecimento entre as fileiras, como uma premonição da aurora? E uma vez essa voz familiar, ecoando como um trovão na montanha, nossa glória
e nossa vitória. Enche os nossos corações de tremor e, sobre as terras sem estradas em que flutua, sobre as nações que a nutriram, gravetos sobre a neve de um branco azulado. O corredor dos 12 colégios é interminável, reto, vazio. Tudo é possível, mas quem anda ali agora terá de sonhar teimosamente com ele. O finale está risivelmente a nosso alcance. Por trás de cortinas, a máscara de Petrushka. Em torno das fogueiras, a dança dos cocheiros. Sobre o palácio, a bandeira amarela e negra. Todos os de quem necessitamos estão em seu lugar. Do jardim de verão, o quinto ato escorre. O fantasma do inferno de Tsushima também está aqui. Um marinheiro bêbado boceja. Como é festivo o som dos guizos nos trenós, e a manta de pele de bode se arrasta atrás deles. Sombras, vão embora! Ele está lá sozinho. Seu aquilino perfil contra a parede. Minha beleza, teu paladino é Mefistófeles ou Gabriel? O próprio demônio com o sorriso de tâmara. Mas uma tal feitiçaria se dissimula nessa terrível face esfumaçada. Carne quase transformada em espírito e um clássico cachinho por cima da orelha. Tudo neste visitante é misterioso. Foi ele quem, naquele salão superlotado, mandou a rosa negra dentro da taça? Ou tudo não passou de um sonho? E não foi ele quem se esgueirou com olhos mortos, com a alma morta, para dentro da casa amaldiçoada, onde se encontrou com o comendador? E as próprias palavras dele relatam que vocês dois estavam em um espaço novo, que vocês estavam além do tempo, e em tais cristais polares, e em tais brilhos ambarinos, lá na embocadura do Letes Nevar. Fugiste do retrato, e a moldura vazia na parede há de esperar por ti até a alvorada. Hás de dançar sem um parceiro. Quanto ao papel do coro fatal, este eu aceito desempenhar. Em tuas faces há manchas escarlates. É melhor voltar para a tua tela, pois este é o tipo de noite em que temos de pagar as nossas dívidas. E essa tontura que nos deixa entorpecidos é para mim mais pesada do que a morte. Vieste à Rússia de parte alguma, ó minha maravilha de cabelos cor de trigo, a colombina da década de 1910. Por que é teu olhar tão agudo e perturbado? Boneca de São Petersburgo, atriz, tu és um de meus duplos. A teus outros títulos devemos acrescentar este. Ó companheira dos poetas,
herdei a tua fama. Aqui, a música do metro maravilhoso, da ventania de Leningrado e a sombra do cedro precioso, vejo a dança dos esqueletos cortesãos. As velas nupciais gotejam. Velados são esses ombros dignos de serem beijados. O templo troveja. Vem, ó inocente. Montanhas de violetas de Parma em abril. E esse encontro na capela maltesa, como a perdição dentro de teu peito. É uma visão da Idade de Ouro ou um negro crime vindo do terrível caos de dias que há muito se foram? Pelo menos agora responde-me. Pode ser que em certo tempo tenhas realmente vivido? Teus perturbadores pezinhos atravessam as praças pavimentadas com tacos? Tua casa era mais ruidosa do que um vagão de circo. Decrépitos cupidos montavam guarda ao altar de Vênus. Não engaiolavas teus pássaros canouros, mantinhas teu quarto aberto como um porto. O alegre Escobar não haveria de reconhecer sua vizinha, a rapariga da aldeia. Escadas de espiral escondidas nas paredes e santos dependurados nos muros cor de anil. E esses bens foram semi-roubados. Toda coberta de flores, como a primavera de Botticelli, recebias teus amigos na cama. O dragão Pierrot atormentava-se com isso. O mais supersticioso de todos os que estavam apaixonados por ti. Ele, com um sorriso de vítima escolhida para o sacrifício. Para ele, eras como o ímã é para o aço. Empalidecendo, ele vê através de suas lágrimas como te estão trazendo rosas e como é famoso o seu rival. Não vi teu marido. Eu, a rima que apertava o nariz contra a vidraça. Ouve. Lá está o relógio da fortaleza tocando. Não marco com cruzes as portas das casas. Vem cá, corajosamente a meu encontro. Teu horóscopo foi tirado já faz muito tempo. Terceiro capítulo. E sob o arco da Galiernaia, a Akhmatova. E em Petersburgo voltamos a nos encontrar, como se lá tivéssemos enterrado o sol. Ó Mandelstam. Foi no ano passado. M. Lozinski. Petersburgo, 1913. Uma digressão lírica. Últimas reminiscências de Tsarskoye Selo. O vento, lembrando ou profetizando, murmura. Fogueiras aqueciam a noite de Natal, e as pontes transbordavam de carruagens, e toda essa cidade funerária navegava para um rumo não sabido, ou pelo Nevá abaixo, ou o rio acima, fugindo para bem longe dos sepulcros. Na Galiernaia,
Negro erguia-se o arco. No jardim de inverno esganiçava o catavento. E um crescente claro prateado iluminava nossa idade de prata. Porque ao longo de todos os caminhos, porque ao longo de todos os umbrais, a sombra escorria devagar. O vento arrancava os cartazes das paredes. A fumaça inventava danças cossacas nos telhados. E as violetas cheiravam a cemitério. Amaldiçoada pela Tsaritsa Avdotya, dostoievskiana e possessa, a cidade mergulhava em suas névoas e de novo emergia das trevas, a velha e boêmia Petersburgo. Como antes da execução, soava o tambor. O tempo todo, no ar enregelado, lascivo, ameaçador de antes da guerra, pairava um rumor incompreensível. Mas desta vez, um som quase inaudível mal conseguia aflorar o ouvido e perdia-se na neve junto ao rio, como se, no espelho de uma noite terrível, cada homem parecesse endemoniado, sem querer em si mesmo conhecer-se, enquanto, pelos legendários cais, o autêntico, não o do calendário, século XX, avançava. E agora ir para casa depressa, pela galeria Cameronaia, para o gelado jardim misterioso, onde as quedas d'água se calaram, e às 9 gostarão de me rever, como houve um tempo em que também gostavas. Lá, além da ilha e do jardim, nossos olhares hão de se encontrar. Nossos olhos tão claros quanto antes. E vais me dizer, uma vez mais, a palavra que derrota a morte e o enigma desta minha vida? Quarto e último capítulo. O amor declinava e as mortais feições tornavam-se mais próximas e mais claras. Vossa Senhoria cá. Um canto do campo de Marte. Uma casa construída no início do século XIX pelos irmãos Adamini. No bombardeio de 1942, ela será atingida diretamente. Uma fogueira crepita. Ouvem-se os sinos da igreja de Nosso Salvador ensanguentado. No campo, através da tempestade de neve, a aparição de um baile no palácio. No intervalo entre esses sons, o próprio silêncio fala. Quem está de pé, congelado, diante das janelas escuras, tendo junto do coração o cacho amarelo pálido e a escuridão diante dos olhos? Socorro! Ainda não é tarde demais. Nunca foste tão gelada, nem tão estranha, ó noite. O vento vem carregado de sal do Báltico. Tempestades de neve dançam no campo de Marte e cascos invisíveis ressoam. Cresce a ansiedade daquele a quem restou tão pouco, que só pede a Deus pela morte e será eternamente esquecido.
Passada a meia-noite, ele perambula debaixo das janelas. O tênue raio da lâmpada na esquina o faz impiedosamente ir adiante. E a sua espera foi recompensada. A elegante mascarada que retorna da estrada para Damasco está voltando para casa e não vem sozinha. Está com alguém que não tem face e nem nome. E através das oscilantes labaredas da fogueira, ele espiona a inequívoca despedida. Os prédios desmoronam. E um soluço dilacerante responde: Tu, pomba, irmã, luz de minha vida, hei de te deixar viva, mas serás a minha viúva. E agora chegou a hora de dizer adeus. A esplanada cheira a perfume. E o corneteiro dos dragões, com seus versos, e, dentro do peito, a mais sem sentido das mortes, vai tocar a campainha, se para isso tiver coragem suficiente. Passará seu último momento a te glorificar. E veja, não há de ser nos amaldiçoados pântanos de Masur e nem nas azuladas alturas dos Cárpatos. É em tua soleira que ele está, atravessado nela. Deus te perdoe. De todas maneiras que um poeta tem para morrer, rapazinho tolo, foi esta que ele escolheu. Não podia suportar o primeiro insulto. Não sabia em que soleira de porta se achava e nem que estrada abria-se à sua frente. Eu esperava. Sou eu, a tua antiga consciência. Sou quem encontrou a história calcinada e, no beiral da janela, na casa dos que já se foram, a coloquei. E depois me afastei na ponta dos pés. Epílogo. Está tudo em ordem. Aqui deixo o poema. E, como de hábito, ele fica em silêncio. Mas, e se de repente um tema irrompe dele, bate na janela com o seu punho e, de muito longe, respondendo a seu apelo, vêm os sons terríveis de vozes roucas, gemidos e gritos, e a visão de braços cruzados sobre o peito. Segunda parte. O outro lado da moeda. Intermezzo. My future is my past. Bebo das águas do Letz. Meu médico me proibiu a desesperança. Pushkin. Cenário: a Casa Fontan. Época: 5 de janeiro de 1941.
Na janela, o espectro de um bordo coberto de neve. A arlequinada infernal do ano de 1913 acabou de passar, despertando do silêncio a época e deixando atrás de si os detritos a qualquer feriado ou procissão fúnebre. A fumaça das tochas, flores pisoteadas, lembranças sagradas para sempre perdidas. O vento está uivando na chaminé do aquecedor. E nesse uivo podem-se adivinhar as estrofes seguintes. É melhor nem pensar no que aparece nos espelhos. Um arbusto de jasmim, lá onde Dante andou, e o ar estava vazio. N.K. Primeiro. Meu editor estava descontente. Girando para mim, que estava doente e muito ocupado, pegou um número de telefone que não estava na lista e resmungou: 3 temas ao mesmo tempo. Depois de ler a última frase, você não sabe quem ama quem se encontrou com quem, quando e por quê, quem morreu e quem sobreviveu, e quem é o autor, quem é o herói. E que necessidade temos hoje desse discurso sobre um poeta e um enxame de fantasmas? Respondi: havia 3 deles. O principal vestia-se como uma baliza de estrada e um outro como um demônio. Com seus poemas estavam tentando certificar-se de que seriam populares por séculos. O terceiro viveu apenas 30 anos e sinto pena dele. E uma vez mais, as palavras se atropelaram. A caixa de música ressoou e sobre o frasco quebrado, com língua zangada e torturada, um misterioso veneno escorreu. E em meus sonhos parecia que o que eu estava escrevendo era um libreto para alguém. E a música recusava-se a parar. Mas um sonho é também algo de real. Soft Embalmer, Pássaro Azul, os parapeitos e terraços de Elsinor. Eu própria estava infeliz com os rumores distantes dessa arlequinada infernal e desejava que passasse depressa por mim, como baforadas de fumaça, a sala branca num crepúsculo de ramos de pinheiro. Não consigo me livrar de toda essa velharia. Aqui está o velho Cagliostro fazendo-se de bobo. Ele próprio um elegante satã, que se recusa a chorar pelos mortos comigo, que não faz ideia do que significa ter consciência e nem para que a consciência existe. Isto não cheira a um carnaval romano à meia-noite. O hino dos querubins tremula dentro das igrejas fechadas. Ninguém bate à minha porta. O silêncio mantém silêncio. E o espelho sonha apenas com o espelho. E comigo está o meu 7º, meio morto e mudo. A sua boca calada e aberta, como a boca de uma máscara de tragédia. Mas ela está besuntada de tinta preta e recheada de terra seca. O inimigo torturava. Vamos, cante! Mas nenhuma palavra, nenhum gemido, nenhum grito conseguia o inimigo ouvir. E as décadas passam por mim. Torturas, exílio, mortes.
Não consigo cantar em meio a todo esse horror. Pergunte a meus contemporâneos. Condenados 105 prisioneiros. E te contaremos como vivíamos, cheias de medo inconsciente. Como criávamos os nossos filhos para o carrasco, para a prisão e a câmara de tortura. Selando nossos lábios azulados, loucas Écubas e Cassandras de Churlama, gememos num coro silencioso, nós, coroadas com a desgraça, já estamos do outro lado do inferno. Hei de me derreter em um hino oficial? Não me conceda, não me conceda, não me conceda um diadema tirado de uma fronte morta. Em breve precisarei de uma lira, mas a de Sófocles, não a de Shakespeare. Na soleira, ergue-se o destino. Para mim, aquele tema era como o crisântemo pisoteado, que caiu no chão quando levavam o esquife. Entre os meus amigos de lembrar e relembrar, a distância é como a que existe entre Luga e a terra dos dominós de cetim. É coisa do demônio ficar remexendo nesse velho baú. Mas como pôde acontecer de eu me sentir totalmente culpada por tudo isso? Eu, a mais tranquila das mulheres. Eu, a mais simples. Rebanho branco, tanchagem. Para vingar a mim mesma. Mas como, meus amigos? Disto estou bem segura. Se me acusam de plagiato, sou mais culpada do que outros? Seja como for, para mim dá na mesma. Admito o meu fracasso e não estou tentando esconder a minha confusão. A caixa tem um fundo triplo. Mas confesso que usei tinta invisível. Escrevo de forma espelhada. Não há outra estrada que se abra para mim. Esbarrei nesta aqui por milagre e reluto em deixá-la de lado. Que o emissário desse século remoto, dos mais caros sonhos de El Greco, me explique sem palavras, mas com um único sorriso estival, como acabei sendo mais proibida para ele do que os 7 pecados capitais. Depois, que um desconhecido de algum dos séculos futuros olhe audaciosamente para mim e me dê, sombra passageira, uma abraçada de úmidas violetas, no momento em que se vai embora a trovoada. Mas a sedutora centenária desperta de repente e quer brincar. Nada tem a ver comigo. Deixa cair seu lenço rendado. Estreita languidamente os olhos e, por trás dos versos, acena com seus ombros de um quadro de Briullov.
bebi em cada uma de suas gotas. E possuída por uma negra sede demoníaca, não soube como livrar-me dela, desta mulher que se contorcia e se enraivecia. Ameacei-a com a câmara das estrelas e levei-a de volta para o calabouço de onde veio, para a escuridão sob a árvore de Manfred e a praia em que jaz Shelley inanimado, o olhar parado nas estrelas. E todas as andorinhas do mundo irrompem no abismo do éter. E é Jorge quem segura a tocha. Mas com firmeza ela repetiu: não sou aquela senhora inglesa, nem sou Clara Gazul. Não tenho genealogia, exceto a do sol e a da lenda. E o próprio Júlio foi quem me criou. Mas não quero servir a sua dúbia reputação, que já jogou 20 anos na sarjeta. Tu e eu festejaremos juntas, e com a realeza de meu beijo, hei de te recompensar pela tua malícia da meia-noite. – 3 a 5 de janeiro de 1941, Casa Fontan, Tashkent. E depois disso. Terceira parte. Epílogo. Amo-te, criação de Peter, o cavaleiro de bronze. Pushkin. Que este local fique vazio. E os desertos das umedecidas praças, em que as pessoas eram executadas antes do amanhecer. Aniensky. Para a minha cidade. Noite branca de 24 de junho de 1942. A cidade está em ruínas. Do porto até o Smolny, tudo ficou aplainado. Aqui e ali, velhas fogueiras ainda cintilam. No jardim de Sheremetyev, as tílias estão florescendo e o roxinol está cantando. Uma janela do terceiro andar, por trás do bordo mutilado, foi destruída e revela a escuridão vazia. Na direção de Kronstadt veio o rumor da artilharia pesada, mas, de um modo geral, é o silêncio que prevalece. A voz da autora, a 7.000 quilômetros de distância, declara: sob o teto da Casa Fontan, onde o langor do anoitecer perambulava, com uma lanterna e um molho de chaves na mão, conclamei um eco distante, agitando, com a minha risada inapropriada, o sono profundo das coisas. Lá, onde, testemunha de todas as coisas neste mundo, do amanhecer até o crepúsculo, o velho bordo olha para dentro do quarto e, prevendo a nossa separação, estende para mim, como se quisesse me ajudar, a sua enegrecida mão ressecada. Mas a terra a meus pés cantarolou, e uma tal estrela, olhando para baixo, para minha casa, ainda não de todo abandonada, esperou pelo som que tínhamos combinado. Está em algum lugar lá longe, perto de Tobruk. Está em algum lugar perto daqui, talvez lá na esquina.
Tu, nem o primeiro e nem o último, sombrio ouvinte dessa brilhante tagarelice, que vingança estás planejando para mim? Não estás bebendo, apenas sorvendo golinhos desta dor, vinda das profundezas. A notícia de nossa separação. Não pousa a tua mão em minha cabeça. Deixa que o tempo pare para sempre no quadrante do relógio que me deste. O infortúnio não há de passar por nós e ir-se embora, e o cuco não há de cantar em nosso bosque calcinado. E por trás do arame farpado, lá no coração da taiga, não sei mais em que ano, convertido num monte de poeira do campo, convertido num aterrorizante conto de fadas, meu duplo vai para o interrogatório. Volta, depois do interrogatório, com os 2 emissários da vadia sem nariz, designados para tomar conta dele, e até mesmo daqui posso ouvir, isso não é miraculoso? O som de minha própria voz. Paguei por ti em espécie. Durante exatos 10 anos vivi sob o canhão, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda. No meu calcanhar vinha rente a má reputação. E não se transformando em meu sepulcro, tu, granítica, infernal, a mim tão cara, empalideceste, calada e imóvel. Nossa separação é imaginária. Somos inseparáveis. Minha sombra está em tuas paredes, meu reflexo nos teus canais, o som de meus passos nos salões do Hermitage, em que o meu amigo andou a meu lado, e no antigo campo de Volkov, onde posso chorar livremente sobre o silêncio das valas comuns. Tudo que me foi contado na primeira parte sobre amor, traição e paixão, verso livre e libertado de suas próprias asas. E a minha cidade ainda está de pé, coberta de cicatrizes. Pesadas são as lápides, colocadas sobre os teus olhos insones. Parecia que me estava seguindo. Tu, que ficaste para lhe perecer, no brilho das torres, no clarão das águas. Não tinhas a esperança de que viesse qualquer mensageiro. Sobre ti, apenas os teus sedutores, as noites brancas numa ciranda. E aquela frase feliz, em casa, já não há hoje quem a conheça. Todo mundo olha de uma janela estrangeira. Alguns de Nova York, outros do Tashkent. E é amargo o olhar dos banidos, como vinho envenenado. Você teria gostado de me ver quando, no ventre do peixe voador, escapei da perseguição do mal e, sobre as florestas cheias de inimigos, voei como se possuída pelo demônio, como aquela outra que, no meio da noite, voou para Brocken. E atrás de mim, brilhando com o seu segredo, vinha a que chama a si mesma de sétima, correndo para um festim sem precedentes.
Assumindo a forma de um caderno cheio de notas, a famosa habitante de Leningrado estava voltando para o éter onde nascera. E vendo em direção a si mesma, enfrentando sem hesitar a terrível batalha, como a realidade que emerge do fundo do espelho, como um furacão que vem dos Urais, do Altai, jovem e verdadeira, a Rússia vinha para salvar Moscou. Este era originalmente o fim do poema. Em 18 de agosto de 42, no Tashkent, Akhmatova trocou-o por... E bem à minha frente, o gélido Kama se congelava. E alguém perguntou: Quo vadis? Mas, antes que eu pudesse mover os meus lábios, os loucos Urais rugiram com suas pontes e túneis e, abrindo-se diante de mim, lá estava a estrada que tantos trilharam, pela qual levaram o meu filho. E era longa essa procissão funerária, em meio ao festivo e cristalino silêncio da terra siberiana. Tomada por um medo mortal de tudo aquilo que se convertera em pó, reconhecendo ter chegado a hora da vingança, baixando seus olhos secos e torcendo as mãos, a Rússia corria à minha frente, indo para o leste.